Nesse vídeo, nós vamos tratar de algumas questões em relação à Uber. Quais seriam as regras de interpretação que o tribunal poderia aplicar na decisão de indeferir o pedido de vínculo de emprego com a Uber? A fim de apresentar de forma clara os pontos analisados em primeira instância e os motivos pelos quais o tribunal entendeu de forma diversa em segunda instância, vamos elencar as decisões lado a lado em seus tópicos relevantes e analisar cada um dos 4 pontos quando o assunto é reconhecimento de vínculo empregatício: pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade. Podemos analisar as regras de interpretação que o tribunal poderia aplicar na decisão de indeferir o pedido de uma correlação de empregabilidade da Uber. A pessoalidade. A decisão de primeira instância diz: resta claro, portanto, o caráter intuito personal da relação jurídica travada pelas partes, principalmente porque não é permitido ao motorista ceder sua conta do aplicativo para que outra pessoa não cadastrada e previamente autorizada realize as viagens. E a decisão de segunda instância, diversamente do que se entendeu na origem, não há prova de pessoalidade na prestação de serviços, na medida em que o reclamante poderia sim fazer-se substituir por outro motorista, que também fosse cadastrado na plataforma. Conforme exposto aqui, e também no referido acórdão, o tribunal interpretou que a Uber permitiu o cadastramento de outros motoristas para o mesmo veículo. Tal situação seria o suficiente para afastar a pessoalidade na relação contratual, item indispensável para o reconhecimento do vínculo de emprego. Habitualidade. A decisão de primeira instância diz: assim, não há dúvidas de que, ainda que a ré atue também no desenvolvimento de tecnologias como meio de operacionalização de seu negócio, essa qualificação não afasta o fato de ser ela, sobretudo, uma empresa de transporte. E a decisão de segunda instância. Ora, considerando que o objetivo do aplicativo desenvolvido e utilizado pela reclamada é conectar quem necessita da condução com quem fornece o transporte, e não existe escolha por veículo ou seu condutor acionados quaisquer motoristas disponíveis próximo ao local do chamado. A discussão aqui é um pouco mais complexa, uma vez que a decisão do TRT altera o entendimento sobre a atividade empresarial da Uber. A sentença do primeiro magistrado interpretou que a Uber era uma empresa de transporte, contudo, para o segundo magistrado, a reclamada é uma empresa de tecnologia que visa conectar pessoas para facilitar-lhes o transporte. Tal compreensão faz com que o tribunal interprete que a habitualidade não existe, vez que o motorista só trabalharia quando fosse aleatoriamente selecionado. Subordinação. A decisão de primeira instância diz, na hipótese dos autos, sob qualquer dos ângulos que se examine o quadro fático da relação travada pelas partes, e sem qualquer dúvida, a subordinação, em sua matriz clássica, se faz presente. O autor estava submisso a ordens sobre o modo de desenvolver a prestação dos serviços e a controles contínuos. Além disso, estava sujeito à aplicação de sanções disciplinares caso incidisse em comportamentos que a réu julgasse inadequados ou praticasse infrações das regras por ela estipuladas. E a decisão de segunda instância, tais orientações não caracterizam subordinação jurídica do reclamante à reclamada, não implicam na ingerência da empresa na forma da execução do contrato, devendo ser aferida a adequação dos serviços e a infraestrutura prestado pelo motorista às necessidades do sistema de atendimento projetado pela empresa réu. Isso não extrapola os limites do ajuste entre os contratantes, constituindo normas pontuais da reclamada a serem observadas para que a execução do contrato, de modo a atender ao próprio objetivo deste. Ressalte que no aspecto de não obrigatoriedade de manutenção de balinhas de água, como por exemplo, nos veículos, reconheceu o próprio juízo sentenciante, no penúltimo parágrafo, da página 24 do ID 2534-B89, que o fornecimento de balinhas ou a água, o jeito de se vestir ou de se portar, apesar de não serem formalmente obrigatórios, afiguram-se essenciais para que o trabalhador consiga boas avaliações e permaneça parceiro da reclamada, com autorização de acesso à plataforma. O desembargador definiu em segunda instância, pela inexistência de subordinação, seja ela clássica ou suposta subordinação estrutural, defendida pelo juízo de primeira instância. Em suma, o TRT interpretou, pelos fatos conhecidos e pelos depoimentos, que não existia exigência para o cumprimento de condutas específicas, mas simples orientações que permitissem o bom funcionamento da plataforma e dos serviços utilizados por motorista e passageiro.
Esse ponto talvez seja de maior polêmica, vez que não foram consideradas algumas partes do depoimento de testemunha, em que é mencionada as punições aplicadas ao motorista que não seguissem tais definições da Uber. De qualquer forma, também foi negada a subordinação em absoluto. Onerosidade. Na decisão de primeira instância diz: a afirmação da reclamada de que era o reclamante enquanto contratante que a remunerava pela utilização da plataforma digital não se sustenta à luz do princípio da primazia da realidade sobre a forma, por afrontar cabalmente a realidade dos fatos. E a decisão de segunda instância, de todo modo, a onerosidade por si só não é o bastante para caracterizar a relação empregatícia, devendo estar presente em concomitância com os demais supostos do artigo 3 da CLT. Contudo, o valor oferido, admitido na inicial, variável entre R$ 4.000 e R$ 7.000, e o percentual de cada parte da divisão do preço cabendo a ré 20%, não se coadunam com o labor em atividades semelhantes desempenhadas por empregados. Por fim, a onerosidade foi pouco discutida no acórdão, mas também foi negada, atendo-se principalmente aos valores retidos pela reclamada se comparando à média dos salários de motoristas e taxistas. Não obstante, também se deixou claro que a onerosidade por si só não seria característica suficiente para o reconhecimento do vínculo, fazendo menção até mesmo ao conceito dos contratos sinalagmáticos, para justificar os direitos e deveres das partes. Dessa forma, observa-se que o tribunal apresentou uma interpretação completamente oposta ao entendimento de primeira instância. Por um lado, pode-se ver tal situação com bons olhos, em vez que expõe uma compreensão da nova realidade dos mercados, trazida em grande parte por tudo aquilo que a tecnologia proporciona. No entanto, passa-se também a questionar a segurança jurídica de modelos de negócio disruptivos em uma justiça brasileira que interpreta a mesma situação de forma totalmente antagônica, escancarando a subjetividade do nosso judiciário. Por isso, cabe-nos frisar que o empresário deve buscar uma orientação profissional capacitada e de sua confiança. Assim, mesmo que parcialmente, pode-se ter algum embasamento legal que proteja seu empreendimento e sua pessoa física de eventuais dissabores. A Uber é uma startup americana que faz o intermédio entre passageiros e motoristas particulares e se diz uma empresa de tecnologia e que não atua na área de transporte de passageiros. A empresa não possui carros ou funcionários. É feita uma parceria em que o aplicativo concede ao motorista o cliente, cobrando uma fatia do valor da corrida por esse serviço. O valor a ser cobrado do passageiro pode ser influenciado por alguns fatores, já que o aplicativo faz uma análise da oferta e demanda do local, em que o número de pessoas solicitando uma viagem e o número de motoristas disponíveis na região interferem no custo da viagem. Como é comum em lugares muito movimentados, como no final de um grande evento, de se pagar um preço muito alto por uma corrida, devido à grande demanda no local. Em relação aos colaboradores, não existe meta alguma a ser atingida dentro da empresa, o que possibilita a eles definir o horário que desejam para trabalhar, aceitar a quantidade de corridas que quiserem e definir em quais locais deseja trabalhar. Vínculos trabalhistas. Serviço prestado por pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade. Caso falte um desses pressupostos, inexiste a relação de emprego. Eventualidade. O motorista não possui uma escala ou determinação a cumprir. Ele é livre para escolher seus horários de trabalho, não havendo uma prestação de serviços contínua. Subordinação. O motorista não recebe ordens da Uber nem possui metas dentro da empresa. Exemplos de subordinação são ordens a serem cumpridas, horário de trabalho estabelecido e obedecer-lhe ao que lhe foi estipulado. E nenhum desses exemplos ocorre ao colaborador na Uber. O fragmento da nota publicada pela Uber após decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas de reconhecer vínculo empregatício do motorista com a Uber, diz: os motoristas parceiros não são empregados e nem prestam serviço à Uber. Eles são profissionais independentes e contratam a tecnologia de intermediação digital oferecida pela empresa por meio do aplicativo.
Os motoristas escolhem livremente os dias e horários de uso do aplicativo, se aceitam ou não viagens, e mesmo depois disso, ainda existe a possibilidade de cancelamento. Não existem metas a serem cumpridas, não se exige número mínimo de viagens, não existe chefe para supervisionar o serviço, não há obrigação de exclusividade na contratação da empresa e não existe determinação de cumprimento de jornada mínima. Em seu sentido de interpretação, o intérprete deve buscar o sentido da lei ou o sentido do que quis o legislador ao editar a lei? A lei que representa a decisão do Tribunal Superior do Trabalho sobre a Uber é a Lei nº 13.640, que foi sancionada pelo Presidente da República em 26 de março de 2018, que alterou dispositivos da Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012. O inciso X do artigo 4. Transporte remunerado privado individual de passageiros, serviço remunerado de transporte de passageiros, não aberto ao público, para a realização de viagens individualizadas ou compartilhadas solicitadas exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede. Diploma legal que instituiu as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Uma das mais importantes novidades legislativas dos últimos tempos, que visa regulamentar o transporte privado de passageiros contratado por meio de aplicativos móveis e outras ferramentas que utilizam a internet. Existe uma relação entre a interpretação, a aplicação e a integração do direito, referindo-se que o direito deve ser aplicado, mas antes disso é necessário interpretá-lo. Com isso, a lei pode apresentar lacunas, portanto, tornando-se necessárias preenchê-las, podendo assim sempre dar uma resposta jurídica, sendo favorável ou contrária a quem fica desemparado perante o que a lei expõe. Sendo assim, o intérprete deve buscar o sentido da lei, para que assim consiga compreendê-la. Mesmo que o conceito esteja claro para determinada pessoa, pode parecer obscuro para outra, pois o sentido daquela lei é muito subjetivo e relativo. De acordo com a hermenêutica, o ser humano situa-se em um eterno estado interpretativo. Tudo o que acontece ao seu redor é alvo de interpretação, mesmo que não se dê de forma perspicaz. A interpretação é fundamental para o nosso conhecimento, pois mesmo tendo entendimento sobre o assunto, pode-se tirar novas conclusões. Com as novas tecnologias que surgem nesse período de transição da sociedade mundial, decorrente da chamada Quarta Revolução Industrial, como funcionam as plataformas de crowdsourcing como a Uber? A empresa de transportes Uber interliga com o conceito da economia compartilhada, caracterizada pela tecnologia de ponta a ponta. Esse sistema financeiro também é chamado de economia sob demanda. Reúne em uma única aplicação pessoas, dados e produtos, promovendo uma interação social entre a empresa e o cliente, e possibilitando um feedback com a corporação e o colaborador, além de possuir uma fidelização entre funcionários, empresa e consumidores. O aplicativo conecta pessoas e possibilita que os serviços estejam à sua disposição com apenas um smartphone, oferecendo novos serviços que vão desde a lavagem e compra de roupas, tarefas domésticas, estacionamentos, transporte e delivery de forma acessível. Além disso, o seu processo de pagamento é dinâmico e otimizado, sendo quase que instantâneo e evitando atrasos ou estresse. A experiência da aplicação semeia a interação no transporte, motorista com o produto ou pessoa transportada, possibilitando essa interação partindo da perspectiva de localização, pessoas agregadas a Uber, disponíveis em tempo integral. A Uber renovou a perspectiva do mercado, sendo hoje reconhecido um novo conceito de gerenciamento de negócio, chamado uberização do trabalho. Baseado na conexão direta entre os consumidores e os fornecedores, nesse contexto, o consumidor não possui necessariamente o produto, mas possui o acesso do mesmo. O crowdsourcing, que traduzido significa colaboração coletiva, é descrito como o processo de obtenção de serviços, ideias ou conteúdo, mediante a solicitação de contribuições de um grande grupo de pessoas, e especialmente de uma comunidade online, em vez de usar fornecedores tradicionais ou uma equipe de empregados. Trata-se de um recurso frequentemente utilizado para dividir trabalhos tediosos, tais como aplicar questionários de pesquisa, levantar fundos para empresas iniciantes ou para instituições de caridade, e já era usado offline, antes da era digital. O
Crowdsourcing normalmente combina com os esforços de voluntários ou trabalhadores em tempo parcial, onde cada um dos colaboradores, por iniciativa própria, adiciona uma pequena parte para gerar um resultado maior. Darren Brabham definiu crowdsourcing como um modelo de produção e resolução de problemas online e distribuído. No crowdsourcing, os problemas são transmitidos ao público sob a forma de um convite aberto para soluções. Os membros do público submetem soluções que são, então, de propriedade da entidade que transmitiu o problema. Em alguns casos, o contribuinte da solução é compensado financeiramente com prêmios ou com reconhecimento. Em outros casos, as únicas recompensas podem ser elogios ou satisfação intelectual. Crowdsourcers são motivados principalmente por seu benefício. Um deles inclui a capacidade para recolher um grande número de soluções e informações a um custo relativamente barato. Os colaboradores são motivados a contribuir em tarefas crowdsourcing por motivações intrínsecas, tais como o contato social, estímulo intelectual e por hobby, como também por motivações extrínsecas, como o ganho financeiro. Existem algumas categorias comuns de crowdsourcing que podem ser utilizadas de forma eficaz no mundo comercial. Alguns desses esforços de crowdsourcing baseados na web incluem crowdvoting, a sabedoria da multidão, crowdfunding, microwork, crowdsourcing criativo e concursos com prêmios de incentivo. Por fim, a Uber destaca-se por sua eficiência em interligar as pessoas usando a ferramenta de crowdsourcing, promovendo uma comunidade colaborativa de usuários ligando dados, funcionários, serviços, clientes e empresa em apenas um smartphone, otimizando uma série de serviços intrinsecamente ligados ao aplicativo. Assim, perante esse recurso já é reconhecida a mudança no processo de interação do usuário, reconhecendo o processo de uberização do trabalho. Nesse contexto, o consumidor não possui necessariamente o produto, mas possui o acesso do mesmo. Assim, idealiza-se a tecnologia de ponta a ponta, conectando serviços e usuários por intermediação da empresa, ou no caso, o aplicativo. Dessa forma, o crowdsourcing é o responsável por essa interação online, sendo uma ferramenta exclusiva para a resolução das vontades dos usuários, criando esse conceito de levantamento de soluções. No caso da Uber, o funcionário é recompensado em dinheiro e recebe um feedback por seus serviços. Assim, existe essa ligação com o usuário do aplicativo, independentemente do seu serviço.